Nosso assunto é período composto. Período composto é necessariamente formado por um enunciado, né? Com mais de uma oração. Se eu tenho um período simples, eu tenho uma oração só no período. E se eu tenho um período composto, eu tenho 2, 3, 27, quantas eu consiga colocar e aquilo ainda fazer sentido e ser algo que alguém consegue ler e entender, né? Então, o período composto a rigor tem que ter mais de uma oração, isso é fato. E a gente sabe também que a principal característica da oração é a existência do verbo. Então, achar os verbos, ladainha, achar os verbos é uma forma de identificar a quantidade de orações presentes num período. Portanto, de novo, acha o verbo, marca o verbo. A gente vai ver que tipos de período podem se organizar. Na realidade, o que define a organização do período é a hierarquia entre os elementos. Como assim hierarquia? Vou explicar para você. Imagina que eu tenha um período que tenha uma oraçãozinha, tá certo? A qual falte um pedacinho. Falta um pedacinho a essa oração aqui. E aí eu vou ter uma outra oração que vai chegar aqui e vai completar aquele pedacinho que falta. Observe que eu tenho uma relação muito íntima entre esses elementos. Uma relação de serviço deste pedacinho a esse todo, porque este pedacinho faz com que este todo seja íntegro, se integralize e se manifeste com perfeição. Estou só desenhando para você ver. Mas eu posso ter uma outra relação que é assim, ó. Eu tenho uma oraçãozinha aqui e posso ter apenas colocada ao lado dela uma outra oração. Posso, eventualmente, até vincular, ou seja, eu posso ter isso aqui. Eu não vou botar só duas não, para você não ficar imaginando que período tem que ser sempre com duas orações. E eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ligação entre elas. Posso, mas observe que aqui a relação é distinta. Por quê? Porque cada uma tem a sua integridade, né? Sintática, cada uma está inteira e está ligada à outra. Faz sentido, só de estarem próximas, isso já justifica alguma relação entre elas, mas não é uma relação de dependência como essa. Entendido isso? Às vezes eu não tenho na relação de dependência exatamente essa situação. Eu tenho uma situação que é assim, a oração aparentemente está inteira, plena, mas eu tenho um elementinho aqui ao qual uma outra oraçãozinha se refere. Então, ela se refere a esse elemento. Não faltava nada, mas essa oraçãozinha vem fazer referência a esse elementinho aqui e esclarecer alguma coisa, especificar alguma coisa. De qualquer maneira, este elemento está a serviço da outra oração, assim como este elemento está a serviço desse todo. Vamos nomear essas relações aqui básicas entre as orações do período, essa relação em que uma oração está a serviço de outra, e também não precisam ser só duas não, eu posso ter N, eu posso ter dentro dessa aqui um outro elementinho, né, dentro dela, ao qual um outro quadradinho vai fazer referência. Eu posso ter, nada impede que eu tenha essa relação. Isso aqui é uma relação de subordinação. O que quer dizer subordinação? A palavra subordinação tem essa parte aqui que é sub, que indica posição inferior. Inferior em que sentido? Hierarquicamente falando, um elemento a serviço do outro. Não é mais ou menos isso que a gente está vendo aqui? Esse presta serviço a esse e esse presta serviço a esse. Assim vai. E aqui, nessa representação, eu tenho a relação de coordenação. Observe que esse prefixo co dá a ideia de com.
portanto, não de uma subordinada à outra, como numa hierarquia, mas sim colocadas lado a lado, podendo essa relação de coordenação se manifestar de maneira apenas sequenciada ou por ligações. Quando eu tiver apenas a sequência, eu vou ter uma relação de coordenação que a gente vai chamar de assindética. E quando eu tiver a ligação, né, naquela ligaçãozinha, eu vou ter o que nós vamos chamar de relação de oração coordenada, de coordenação sindética. O que quer dizer sindética e assindética? Quer dizer sem síndeto com síndeto. E o que é síndeto? É a conjunção. É a conjunção que vai ligar uma oração à outra. Sem presença, com a presença. Sem síndeto, assindética. Assindética. Com síndeto, sindética. Alguma coisa impede que uma seja a e a outra seja sindética? Se eu quisesse fazer assim, olha, essas duas com uma relação assindética e essa sindética. Pode, problema nenhum, sem problema. E na subordinação? Eu vou ter tipos de subordinação. Uma relação, dois tipos básicos. Um de integralização, tá? Que vai ser cumprido por um tipo de oração. Então, na subordinação, eu vou ter 3 tipos de orações conforme as informações que elas tragam. Então, eu vou ter a subordinação substantiva, que é essa aqui, né? Eu tenho um elemento, a oração subordinada traz um elemento que falta à estrutura principal. Ou eu tenho a subordinação adjetiva e adverbial. São 2 outros tipos, né, de orações que têm um detalhe, tem essa relação aqui. Um se refere ao outro. Daria para, de repente, dispensar. Lembrando que adjetivos e advérbios cumprem sintaticamente, muitas vezes, funções acessórias. Então, é isso, é acessório. A estrutura está lá, mas tem algo mais que pode ser manifestado em relação a ela, que a torna mais clara, mais específica, né? Mas que não tem esse caráter de falta e de integralização que a subordinação substantiva tem. Gostou desse visual? Dizem que um desenho vale mais que 1000 palavras. Eu sou uma mulher das palavras, mas de vez em quando eu sei, isso aqui não está dando para chamar de desenho. Tá bom, gráfico, representação, mas já ajuda um pouquinho. Então vamos ver, além dessas, mergulhar um pouquinho nesse universo da subordinação e da coordenação, só que antes disso a gente vai falar de um elemento interessantíssimo, que é esse elemento conectivo. Quem faz esse papel de conexão? A gente vai falar disso.